habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Na verdade, o maior problema que a gente tem é justamente o trânsito. Veja só, a gente acaba deslocando 3 unidades de bombeiro para um chamado de incêndio de residência. Nos arriscamos, fazemos o trânsito se abrir, né? Pode haver algum acidente, tanto com as guarnições de serviço quanto com algum pedestre, que a gente desloca com velocidade, né, para chegar rápido, para poder atender, e não é nada, né? Tema de hoje: traumas e primeiros socorros. Em relação ao trauma, ao sistema nervoso, seja ele um trauma na cabeça, que a gente chama de trauma crânioencefálico, ou trauma que pegue a coluna, que é chamado de trauma raquimedular, não existe, de uma maneira geral, um trauma insignificante. Todos os traumas são importantes, independente do fator causador do trauma. Se pensa que trauma de acidente automobilístico é mais grave do que o trauma feito em casa. Isso não é verdade. Os extremos da vida, que é a criança e o idoso, normalmente eles têm traumas por queda, e esses traumas acontecem dentro do ambiente de casa. E esses traumas são os traumas mais comuns que a gente tem. A criança, quando bate a cabeça, dependendo de onde for a batida, a gente começa a ter maior ou um pouco menor de preocupação. As pancadas, as batidas feitas na parte lateral da cabeça, a parte lateral da cabeça, que a gente chama de têmporas, é o ponto mais vulnerável do crânio. Essas batidas laterais, por pegarem um estojo craniano mais fino, elas têm maior incidência de fraturar o osso e, consequentemente, podem afetar o tecido nervoso cerebral. Em relação às pancadas ou traumas que as crianças fazem na frente ou na região posterior occipital, esses ossos são ossos mais espessos e, normalmente, esses traumas não acarretam dano ao tecido nervoso. Independente do trauma ser na frente ou do lado, o importante é ver como a criança está logo após o trauma. Esse paciente tem que ter alguém que visualize ele durante a sua estadia em casa. Ele não pode sair de casa, tem que ficar em casa. O acompanhante tem que observar alguns dados, tipo dor de cabeça, vômitos, sonolência, porque a sonolência poderá indicar um edema cerebral pela pancada, e tem que fazer a criança ou a pessoa de idade ou o jovem acordar de tempo em tempo, a cada 3 horas, fazer levantar os braços para ver se as funções motoras estão bem. Caso isso não aconteça, caso a criança, a gente fala em criança porque normalmente é a idade que mais trauma tem em casa. Caso a criança apresente sonolência progressiva, vômitos, tem que retornar ao hospital. Porque ao retornar ao hospital vai ter que fazer alguns exames, tipo tomografia computadorizada, para ver se a batida gerou algum edema cerebral ou algum hematoma pela pancada. No caso de ter edema ou hematoma, deverá receber um tratamento, que pode ser medicação para desinchar o cérebro ou até mesmo um tratamento com cirurgia para retirada de hematomas. Muitas vezes os idosos, pela fragilidade dos vasos do cérebro, eles têm batidas insignificantes e apresentam, com o passar do tempo, volumosos hematomas, que a gente chama de hematomas subdurais, que são volumosos, que progridem lentamente
E o quadro clínico desses pacientes é distúrbio de marcha, distúrbio de memória e perda de força de um ou outro lado do corpo. Ou seja, pequenas batidas em pessoas de idade, que muitas vezes batem no canto da prateleira, com o passar do tempo pode desencadear esse tipo de hematoma. E esses pacientes têm que ser avaliados não só no momento da pancada, mas acompanhados para ver se com o passar do tempo esse hematoma não se desenvolveu. Os acidentes caseiros, a gente, num primeiro momento, tem que ver assim, como é que foi esse acidente, se foi uma queda importante, onde pode ter havido múltiplas lesões, ou se foi só um tropeção, e por exemplo, uma criança cai com... Normalmente a criança quando cai vai com a mãozinha no chão assim, e é muito frequente as fraturas aí do punho, né, nas crianças, né? Então, se é um acidente simples, assim, onde foi só uma queda com um traumatismo do membro superior, ou mesmo do tornozelo, coisa assim, não tem necessidade da gente esperar a chegada do serviço de resgate, o SAMU normalmente, para que haja o primeiro atendimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar imobilizar aquele segmento onde tem essa possível fratura. Normalmente, nessas fraturas, vamos voltar a falar dessa do punho, que é talvez uma das mais frequentes, né? Não é só na criança, no adulto também acontece o mesmo tipo de fratura, mas a criança é mais comum. Então, a gente vê uma deformidade evidente na extremidade. Então, o que tem que fazer? Tem que tentar colocar alguma coisa que sirva como uma tala, por exemplo, né? Alguma madeira, alguma coisa, e fixar aquela extremidade com um paninho, alguma coisa para que fique imóvel. Por quê? Porque se ficando imóvel, a gente diminui a dor e diminui a possibilidade de angular mais ou de piorar a lesão. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente, se for mexer, a gente pode piorar a lesão. Então, mesmo um tornozelo também, às vezes torce um tornozelo e não sabe se só torceu ou se teve fratura, de preferência também imobiliza, não mexe, né? Pode botar um gelo, o gelo sempre nos traumatismos, o gelo sempre é benéfico. Então, botar um gelo tanto no punho, no tornozelo, e vem ao hospital para definir se existe alguma lesão ou não, que tipo de tratamento necessita. As queimaduras em casa também, que são uma coisa bem frequente, mas o que a gente deve fazer? Água fria, né? Lavar o ferimento ou a queimadura com água, só água. Não colocar pasta de dente, essas coisas, isso tudo pode piorar as queimaduras ou os ferimentos. Então, sempre tem que tirar todo o material que tiver em cima, assim, se tiver algum tecido que queimou junto, procura tirar e lavar abundantemente com água corrente, água na torneira, não precisa ser água estéril, nada, água da torneira. Aí depois cobre com algum paninho limpo e vem ao pronto-socorro. Tema de hoje: traumas e primeiros socorros. No caso de haver um traumatismo dentário, ou seja, uma pancada no dente, aparentemente esse dente pode não sofrer nenhum tipo de impacto aparente. Porém, se requer fazer um exame minucioso clínico e radiográfico com testes de vitalidade daquela polpa, ou seja, nós temos que verificar se esse nervinho, se a polpa do dente está viva ou está morta, para depois determinar o tipo de tratamento a ser executado. A avulsão dentária é o acidente em que o dente avulsiona, ou seja, ele sai inteiro da boca do paciente. A pessoa, no momento do acidente, ela perdeu seu dente saiu da boca e caiu em algum lugar. Então, nesse momento, depois desse paciente sofrer os primeiros atendimentos, é importante que algum familiar ou até mesmo a pessoa que sofreu o trauma pegar aquele dente e levar ao consultório dentário. Nesse momento, os tempos e os prazos são muito importantes e a forma de armazenamento desse dente também é muito importante. Quanto mais rápido esse dente for reposicionado na boca do paciente, maior a chance de sucesso que aquele dente permaneça por muitos e muitos anos na boca do paciente. Ou seja, se esse paciente não puder colocar o dente no lugar nesse momento, ele pode trazer o dente numa solução salina, ou seja,
em leite, solução fisiológica, ou o melhor de tudo, colocar na boca, na saliva do próprio paciente. Os demais acidentes que têm alguma gravidade, um pouco mais, tem uma queda, por exemplo, de uma escada, se tem uma queda que envolve a batida na cabeça, esse tipo de coisa, o ideal é que seja chamado um serviço de resgate. Essa pessoa seja mantida na posição que ela tiver, principalmente segurando a cabeça para que não haja movimento do pescoço, e seja chamado um serviço de resgate. Por que se faz isso? Sempre na tentativa de evitar piorar as lesões que essa pessoa pode ter. Às vezes a pessoa pode ficar paraplégico, que é da cintura para baixo, ou tetraplégico, que não move os braços também. A pessoa acidentada no local do acidente que refere dor na coluna, essa dor tem que ser priorizada. Até que prove o contrário, essa dor que ela se refere é uma fratura ou uma luxação da coluna com compressão da medula espinhal. Então essa pessoa tem que ter todos os cuidados, igual a todos os outros, mas ainda mais porque ela está referindo dor. E dor é porque algo quebrou ou algo saiu do lugar. Mesmo que ela esteja mexendo bem as pernas, mexendo bem os braços, os cuidados têm que ser extremos. Ela tem que ser transportada numa maca rígida, levada com um colar cervical, o apoio lateral. Não é uma ou duas vezes que relatos de pessoas, de pacientes, que referem que pioraram desde o local do acidente até a chegada no pronto-socorro. Isso mais antigamente, quando não se tinha todos esses cuidados no transporte como se tem atualmente. E mesmo quando esse paciente chega no pronto-socorro, ele não é retirado da maca rígida até fazer todos os exames para mostrar a fratura ou excluir de vez com a fratura. Somente a partir daí que é removido a maca rígida desse paciente. Foi uma fatalidade mesmo, aconteceu por ironia do destino. Eu estava no horário de pique e fui ultrapassar um carro num trevo e tinha areia no chão. Eu resbalei a moto e caí com a moto e eu parei embaixo de outro carro. E nisso sofri um acidente. A SAMU levou 2 minutinhos para chegar ali onde eu estava, em horário de pique mesmo. E completando o assunto, eu tive fratura na coluna, 16 parafusos na coluna de titânio, mais 10 aqui embaixo, onde quebrei aqui e quebrei encaixe do olho. E hoje estou aqui, onde eu fiz a minha reabilitação aqui. Todo mundo super bem, me atendendo super bem, sempre motivado. E estou aqui para declarar isso. É um fato importante para mim. Muitas vezes a gente vê até em novelas, enfim, em programas, um atendimento padronizado, com a maca rígida, com colar cervical, né? Mas a gente sabe que para fazer esse atendimento, as pessoas têm que estar de cabeça fria, têm que ter muita experiência e não pode se apavorar, né? Tem que ter assim muita prudência, pensar no que está fazendo. Um dos exemplos que eu sempre dou para os nossos acadêmicos e residentes é esse atendimento feito no acidente do piloto Felipe Massa. Se vocês notarem, ele está sendo conduzido de uma forma completamente errada. Se ele tivesse naquele acidente alguma lesão da coluna cervical ou em outras partes da coluna, provavelmente o seu atendimento teria sido bastante prejudicado. Porque, como vocês podem ver, ele não está sendo conduzido em maca rígida, está sendo conduzido no colo. Então nós temos aqui um exemplo de que a ansiedade, a afobação, ela não combina com o atendimento médico de urgência. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé,
tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Tema de hoje: traumas e primeiros socorros. O mais importante de destacar nessa matéria, eu acho que é a conexão que existe entre as diferentes áreas, né? Nós pegamos o paciente em um determinado momento, mas esse paciente, antes de chegar até nós, ele já passou por outros vários locais. E é importante nós salientarmos a importância que tem todos esses locais na vida desse usuário, na vida desse paciente. Desde o momento em que ele sofreu o seu acidente, as pessoas que forem resgatar ele, as pessoas que forem atender ele no hospital, as pessoas que estiverem envolvidas nessa fase em que ele se encontra, até o momento em que ele chega para nós. Os pacientes que vêm aqui para a clínica de fisioterapia para fazer reabilitação, eles têm algum tipo de limitação física em algumas situações neurológicas. No caso, um paciente que tem uma lesão medular, ele precisa reaprender a fazer todas as suas atividades de vida diárias de uma forma diferente, onde ele não precise contar com a ajuda dos membros inferiores que, em função da lesão, não estão mais funcionando de maneira adequada. Esse paciente ele precisa fazer uma série de readaptações musculares que vão lhe permitir manter essa vida normal sem que ele possa caminhar. Ou seja, ele tem que aprender a fazer as suas transferências, ele tem que saber sair da cama para a cadeira de rodas, ir no banheiro, tomar banho, se alimentar, sair de casa, pegar ônibus. São todas atividades que ele tem que aprender a fazer. Isso são coisas que a gente ensina para que ele tenha um pouco de independência e à medida que ele vai vivendo o dia a dia, ele conseguirá fazer isso de maneira mais adequada e com mais facilidade. Os exercícios que a fisioterapia realiza, eles vão desde a musculação terapêutica até mobilizações, alongamentos e orientação para que esse paciente não venha desenvolver uma postura inadequada e quem sabe depois, posteriormente, uma alteração biomecânica, né? um problema de coluna ou alguma deformidade articular. Como eles não têm uma correta percepção do seu organismo, eles têm um pouco mais de dificuldade em manter posturas corretas, que pode facilitar o aparecimento dessas situações. Então, o paciente ele precisa fazer muito reforço muscular, principalmente de membros superiores e de tronco, do que lhe sobrou de musculatura ativa no tronco, para que ele possa compensar uma parte inferior do corpo que ele não consegue dominar. No caso, ele tem que conseguir sustentar todo o seu corpo pelos braços, né? O trabalho começa com bastante questão de mobilização, de alongamento, posicionamento. A gente começa fazendo reforço de membros superiores e depois deste reforço de membros superiores a gente passa para as questões mais funcionais, onde ele vai fazer a musculação terapêutica, ele pode fazer exercícios na água, se for necessário, para fortalecer melhor esse tronco. Ele vai passar por uma fase onde a gente vai tentar uma adaptação com um aparelho que chama tutor longo, que vai ser uma estrutura que faz a sustentação dos membros inferiores em extensão, para que esse paciente possa ficar de pé de novo e a partir deste aparelho ele conseguirá, por exemplo, utilizando a barra ou em algumas vezes a muleta ou o andador, fazer uma marcha terapêutica. Não pela importância de caminhar, mas sim no dia a dia, não vai poder ir no mercado, não vai poder ir na rua, mas ele vai poder fazer essa marcha como descarga de peso, uma coisa que o organismo precisa para ser adequado. Ele vai conseguir colocar peso nos membros inferiores, vai conseguir manter a coluna em extensão, sem contar o benefício para o ego e para o psicológico da pessoa, que consegue se ver de novo de pé, uma postura ereta e deixa de então assumir a conversa sempre de baixo para cima, né? A conversa volta a ser na horizontal com pacientes, com outras pessoas da sua altura, que é bem importante para essa questão de autoaceitação do paciente. E aí, a partir do primeiro dia que ela veio, já foi bem atendida, todos muito profissionais,
tanto os físicos como o médico, todos atende muito bem. E ela está se saindo muito bem, sempre, cada dia melhor, ela é muito esforçada. E, no meu ponto de vista como mãe, nossa, ela está 100%, né? Porque ela chegou aqui de maca, e agora está fazendo muletas, é mecânico, mas isso pra gente é uma vitória, né? Bom, aqui nós estamos na cinesioterapia da CLIF, a Clínica de Fisioterapia da Universidade de Caxias do Sul. Então aqui nós atendemos pacientes de toda a 5ª Coordenadoria do Estado do Rio Grande do Sul, são mais de 40 municípios que são atendidos aqui pela nossa equipe. São pacientes em processo de reabilitação, que são considerados de média complexidade, pacientes deficientes. Atendemos pacientes com sequelas de acidente de trânsito também, entre outras patologias que causam deficiência física. Aqui todos os pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Nós somos o único local responsável pela 5ª Coordenadoria também para a dispensação de todo o material ortopédico, órteses e próteses, totalmente gratuito. Então os pacientes vêm até nós aqui solicitando cadeiras de roda, próteses para amputações, materiais ortopédicos como órteses. Então todo esse material é dispensado pelo Sistema Único de Saúde. Basta esses pacientes então procurar os seus postos de saúde e solicitar um encaminhamento aqui para a universidade que a gente vai estar atendendo em equipe multidisciplinar. Nossa equipe é composta por vários profissionais, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, podologia, enfermagem. Esses pacientes vão ser vistos e avaliados por essa equipe multidisciplinar. Dentro das possibilidades, a gente vai ver a necessidade de cada paciente e vai prescrever aí os materiais que são necessários e são doados completamente gratuitamente. Olá, meu nome é Jean, sofri um acidente em 1996, mais conhecido como perna. O acidente estava eu e um amigo meu na moto, na época eu tinha 16 anos. Um cara bêbado na contramão acabou colidindo na moto, né? Estávamos eu e meu amigo sem capacete na época, era um dia ensolarado, mas enfim, estava sem capacete. Meu amigo veio a falecer devido ao trauma. E eu, devido ao trauma, tive uma amputação da minha perna direita, né? Desse acidente, onde depois disso eu fiz uma reabilitação ali nos hospitais e nas clínicas aqui de Caxias do Sul mesmo. Fazendo essa reabilitação hoje, eu estou aqui na UCS aqui para até trocar minha prótese, né? Já estou fazendo a troca da minha prótese pela 3ª vez. Aí levo a vida normalmente aí, trabalho, sou bancário, estudo, faço faculdade, já estou para me formar aí e participo do jogo de basquete sobre rodas aqui que tem aqui na UCS também, disponibiliza aí para os alunos. E leva a vida normalmente, aí, como qualquer outra pessoa. Então o paciente ele chega encaminhado pelo traumato, tá? Normalmente ele já sofreu o procedimento cirúrgico, a fratura está corrigida, está estabilizada, e aí a gente entra com o processo de reabilitação. O que a gente vai enfatizar nesse processo? O ganho de amplitude da articulação, minimizar as sequelas que o paciente ficou, né, o traumatizado, e aí vai evoluindo até a fase final, que é o reforço muscular e a independência. Seja caminhar, mexer, ter função, por exemplo, no ombro. Então ele tem que estar fazendo todas as funções do dia a dia normalmente. Eu gosto de utilizar junto a acupuntura, que ela serve como meio adjuvante para o tratamento da dor, porque eles já são polimedicados, tem pacientes mais idosos, fica complicado estar utilizando medicamento crônico, não só os idosos, mas qualquer pessoa ficar utilizando medicamento para dor tem seus parefeitos. Então a acupuntura se mostrou um meio bem eficaz assim, no controle da dor. Então normalmente eu sempre prefiro que o paciente faça os dois ao mesmo tempo. Então muitos pacientes chegam em casos agudos, né, pós-operatório recente, principalmente após acidentes de carro, né, algum trauma assim, mais agudo. E aí passa por todo o processo da reabilitação. Passa pela avaliação médica, e posteriormente, já pela equipe da fisioterapia, a gente vai dando o melhor atendimento para ele, né? Vai iniciando com o processo da reabilitação e aí posteriormente a gente passa para a reabilitação no caso do reforço muscular. CEOT,
Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54-3204-4446. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: traumas e primeiros socorros. Com o advento da lei de obrigação do uso de capacete para os motoqueiros e a necessidade e a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, reduziram-se drasticamente os acidentes com as fraturas e as sequelas mais graves resultantes dos acidentes de trânsito. Muito embora a gente continue observando, em função do aumento da violência no trânsito, se continue observando números bastante alarmantes em relação à questão do trauma de face. É que a participação da Polícia Federal, da Polícia Estadual, Civil, Brigada, ela é importantíssima no processo de prevenção. Nós notamos assim que quando entrou a lei seca e se tinha assim inicialmente uma blitz rigorosas, diminuiu de uma forma assim importante o número de acidentados, né? E depois isso foi relaxando e foi voltando aquele grande volume de acidentes. Um exemplo assim importante e recente nesse sentido foi que nas últimas 3 semanas voltaram essas blitz rigorosas. Chegaram a ser feitas em Caxias 1.500 autuações nas últimas 3 semanas. Dessas pessoas que foram autuadas, tinham 120 pessoas alcoolizadas, dirigindo alcoolizadas, e 50 pessoas dirigindo embriagadas. E o que nós notamos no nosso pronto-socorro e mesmo lendo os jornais da cidade é que não ocorreram mortes nessas 3 semanas.